Graça e paz, amada igreja. Estamos mais uma vez aqui juntos para engrandecermos e louvarmos o nome do Senhor. Vamos estar partilhando um texto da palavra de Deus no Salmo 100, versículos 1 e versículo 2. Diz assim: Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Que a gente possa prestar culto ao Senhor, que a gente possa estar aclamando ao Senhor, dizendo em toda a terra quem é o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Que a gente possa cultuar o Senhor com alegria, que a gente possa realmente entrar no seu santo monte, no seu santo templo, com cânticos de alegria. Que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Vamos estar juntos louvando ao Senhor. Abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. E os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. E os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. E os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. E eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou
se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vento forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Oh, oh, oh. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, 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 não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Oh, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se contra ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes
teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança? Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Quando você não sabe o que fazer.
em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá se encontra nessa situação. Ele enfrenta uma crise, pois ele recebe notícias que Judá vai ser invadida e fica com medo. Versículo 2 e 3. E é bem provável que, vez ou outra, tenhamos enfrentado situações semelhantes. E neste capítulo encontramos pelo menos 6 princípios que podem ser úteis quando não sabemos o que fazer. Primeiro, é parar e buscar ao Senhor. Versículo 3 e 4. Só que estou disposto a aceitar a solução de Deus, seja ela qual for. Em Salmo podemos lembrar: busquei ao Senhor, e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. E o segundo princípio, reconhecer a sabedoria de Deus. Versículos 5 e 6. Será que aceitamos a sabedoria de Deus em nossas vidas pessoal? Principalmente no momento de crise, quando tudo está indo de mal a pior? Será que nós reconhecemos realmente que Deus está controlando não somente o mundo, mas a nossa vida, a nossa situação? Terceiro conceito, terceiro princípio, recordar o passado, que é muito importante no versículo 7 a 12. Josafá lembrou o passado e a fidelidade de Deus. Nós precisamos, como Josafá, ter em nossas vidas estas lembranças, que é muito importante para produzir em nós o reconhecimento da sabedoria de Deus. O quarto princípio, perceber a voz do Espírito. Versículo 14 a 17. Em meio à aflição de Josafá e todo o povo à frente, surge o Espírito no meio deles. Versículo 14. E diz: não temais, devemos parar, ouvir e esperar a voz de Deus, falando ao nosso coração. Quinto princípio, render-se à sua vontade. Ele se prostrou-se, reconhecendo o poder e autoridade e soberania de Deus, o nosso Deus vivo. O sexto princípio, cantar louvores. Versículo 21. Veja qual foi a canção deles. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles aprenderam a louvar o Senhor antes de chegar à resposta. Isto é um ato de fé. É muito fácil louvar o Senhor depois que temos a vitória. Versículo 23 a 24. Quando Deus batalha por nós, Ele faz a obra completa. Não precisamos fazer nada, basta esperar nele confiadamente. E então, o que veio em seguida? Eles tiveram um culto de louvor e chamaram aquele lugar, aquele vale, aquele lugar de Vale da Bênção. Veja o resultado no versículo 29. Que sejamos assim em nossa experiência com Deus. Vamos orar. Amado e eterno Pai, te bendizemos, te louvamos e
Queremos agradecer, Pai, a Tua palavra, os Teus ensinamentos e esses princípios, Pai, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Que seja atuante em nós, porque o Senhor é real, o Senhor é um Deus perfeito, um Deus que fala com cada um de nós. E queremos desfrutar da Tua presença, do Teu amor, dos Teus cuidados, dos Teus ensinos. Venha nos abençoar, Pai. Carecemos da Tua ajuda, de Ti. Louvamos e adoramos o Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti. Anseio por Ti, eu me rendo, da graça e do Teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra fala pra mim, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais.
conhecer-te mais, pra conhecer